Oi gente, tudo bom com vocês? Espero de verdade que estejam todos bem. Está começando mais um vídeo aqui no canal. Se você for por aqui, seja muito bem-vindo. Me chamo Ortizita e esse aqui é meu canal. No vídeo de hoje, eu vim trazer um estudo que mexeu muito comigo. Eu gostei muito de saber, né, desse estudo e mexeu muito comigo, assim, de eu aprender. E claro, o que eu aprendo, eu quero passar para vocês também pensarem e também terem uma noção do mundo que nós vivemos aqui, né? Que é uma manipulação toda. E isso não só leva só apenas para a religião, mas para a vida, né? Pra gente aprender e saber que esses líderes religiosos estão nos enganando, os pastores, religiões, né? As igrejas. E se realmente essa história de Jesus fosse realmente verdade, ou se ela foi só apenas, ou se realmente Jesus teria existido, se é uma teoria, né? Que nós sabemos que isso é apenas uma teoria. Jesus teria uma linhagem de sangue. Se ele tivesse e se ele teve, e se realmente ele existiu, então, claro, ele deixou descendentes do seu DNA, do seu DNA de sangue. Logo, se ele deixou linhagem de sangue, pessoas, uma linhagem de sangue com pessoas importantes, quem será que deixou realmente o significado do sangue de Jesus derramado na cruz? Ou cálice, será que o significado dessas coisas, muitas pessoas ainda, hoje em dia nas religiões, nas igrejas, muitos interpretam o cálice com outro significado e interpreta também o sangue de Jesus com outro significado. Mas no vídeo de hoje eu confesso para vocês, gente, eu vou explicar para vocês. Claro, eu já estudei isso, né? Eu sei que muitas pessoas constroem várias teorias em cima de uma mentira. Pra, claro, né, as pessoas ficam curiosas com isso, né? Mas é isso. Se o verdadeiro a linhagem de sangue de Jesus for revelada, essa linhagem de sangue, ela vai de Jesus Cristo. Nós sabemos que é da Bíblia, né? Tem um estudo no Santo Graal, que é um grupo de ingleses que eles revelavam um grande mistério da humanidade, falando sobre a verdadeira DNA que traz o nosso significado. E, posteriormente, alguns que levaram realmente, ou se estão vivos, ou se provavelmente está só apenas a caveirinha, né? Se realmente esses que levam o DNA desse Jesus, da DNA deles, realmente eles estão com caveirinha hoje em dia. Mas a humanidade, ela sempre fica se perguntando sobre isso, sabe? Se esse mistério bizarro que pode acontecer com a humanidade. Agora, se hoje nós se perguntamos hoje por isso, imagina no século XVIII, né? Existe uma teoria no século XVIII com a pintura dos pastores de Arcádia, que é a resposta que representa, né, a morte que vive e existe no paraíso. Essa pintura representa isso. E o Arcádia e esses séculos de análises foram séculos de análises e estudos que aconteceu ali, com muitas teorias e de repetição de ciclo de vida. E ninguém sabe o porquê, o grande significado, a verdade absoluta, o que realmente é aquele cálice, que prova realmente ali que o cálice foi levado para uma cidade que foi para a Europa, né, posteriormente, pelos templários. E até hoje, essa família que vai para lá, que mora até lá até hoje, que se evoluiu com o tempo, essas pinturas mostram que são vistas não só apenas aleatoriamente, elas trazem simbologias que com o código Da Vinci, até mesmo também o Código Da Vinci. Se vocês não, eu já fiz um estudo falando sobre o Código Da Vinci. Lembrando que esses vídeos aqui, gente, eu já, muito tempo já trouxe aqui no canal, só que eu apenas estou só refazendo. Há 3 anos atrás já estava falando de alienígenas, sobre esses assuntos assim. Então, tá cheio de conteúdo aqui no canal, né, aqui na internet, falando sobre esses assuntos. E não é brincadeira, né?
Então, posteriormente foram para a Europa. Essa família que mora até lá, dizem que essas pinturas elas mostram que não foram só apenas simbólicas. Falam que essa pintura, que o Jesus morreu ali sem mesmo explicação. E até mesmo, esse homem foi lá, fez a pintura, deixou lá daquele jeito, né? Até hoje vocês podem ver na internet, ou vocês podem visitar lá. E eles deixaram lá e abandonaram, foram embora e sumiu, né? E esse foi o rótulo que foram marcando aí o espaço do astronomismo, né? Será que ele tem um poder ali nessas pinturas? Será que esses anisferos ocultos lá nesse Santo Graal falando sobre Jesus, será que realmente traz um poder de descobrir coisas que nós não sabemos até hoje, que estão ocultos no secreto? E dizem que estão enterrados lá, e os analistas e os pesquisadores que trazem esses místicos, que trazem até mesmo uns escândalos com essa pintura, esse estudo, que até mesmo o Vaticano levou essas coisas lá para esse templo dele, para essa família. Agora, se esse cálice trazer um grande significado, ela representa o cálice. Eu fiz outro estudo, mas não tem a ver com isso, mas eu vou juntar falando sobre isso. O cálice é a representação que foi manipulada pela igreja, né? E nunca estiveram lá em Jerusalém, mas sim na Inglaterra. E se acontece que se a igreja for recontar toda essa história que nós sabemos hoje que foram manipuladas, que esse cálice nunca teve na Jerusalém, mas sim na Inglaterra, vai trazer um grande escândalo e vai ser terrível, vai explodir a mente das pessoas, porque vai ter que recontar todas as coisas, né? Tudo de novo. E agora, mas se toda essa história for a verdade da humanidade, e se essa chave existir, tem que existir algum corajoso que coloque a boca no trombone, algum corajoso que fale para falar a verdade para a humanidade. E tem que usar esse poder dessa chave, porque o cálice de Jesus, ele representa não só apenas a ressurreição, o cálice para poder você se arrepender dos pecados, mas o cálice revela que a família real que está nela. E a sua linguagem, o significado real, que é formato de cálice, se você perceber, um cálice é um formato de V, é o portal da mulher. Esse barulho, deixa eu me gravar meu vídeo. O portal o cálice representa o portal da mulher, que é o V, que fica onde, né, as partes íntimas da mulher. E esse V representa o cálice, que é um grande portal, que representa a mulher que dá a vida, junto com o sangue, né? O sangue sagrado que dá a luz, mas chamado de vida, a luz que vê e ilumina os nossos caminhos. Agora, se Jesus não foi a família real, pode ser o sangue real, o V, né, o cálice representa a mulher, e o sangue representa, o cálice representa a mulher, né, que dá a vida, a luz, e o homem, o masculino, é a simbologia que é de Jesus, né, simbologia do personagem, que não é apenas simbólico, mas traz algo por trás, que é o fogo e a mulher, a semente. O homem, o fogo e a semente. E a mulher, que até mesmo na Maria Madalena, né? Madalena é a terra, que é a Áshera, que é a terra, que onde é a fertilidade, né? A mulher, a fertilidade, é a terra. É onde o lugar fértil, aonde que dá vida, aonde que, né? A mulher é
fértil a terra. O que mais, gente? Deixa eu me lembrar do estudo que eu fiz. Já faz mais de anos já, viu, gente, que eu fiz esse estudo. Representa a mulher, a fêmea, né? É a terra. E a que dá a vida, que abre o portal, a que dá a luz, a que gera ali no útero, né? E no hermetismo explica toda essa realidade, né? Para completar, que é o homem e a mulher, um completa o outro, né? Então, essa é a verdadeira história aí da linhagem de sangue de Jesus. Que é totalmente simbologia, se vocês não perceberam, né? Se vocês não perceberam, é totalmente simbologia. Não é que seja real, mas é uma simbologia que traz. O Jesus é um símbolo, simbologia traz um significado. A mulher também traz um significado, o sangue, o cálice, tudo isso é simbólico. Representa a fêmea e o homem, né? Até nos tempos antigos, né? Lá no Antigo Egito, lá já se adorava, né? Israel já se adorava, cultuavam 2 deuses, né? Que diziam que era cultuado em 2 deuses, Yahweh e Ashera, né? Que era lá no panteão cananeu, onde esses deuses já eram sido adorados já, né? Só que a Ashera foi excluída. Ela faz parte toda essa história. Só que ela mantém na Bíblia como uma árvore que dá vida, mas o Yahweh, porque era o quê? Aquele povo ali só tinha homem, né? Que pegava, tinha poder. O que eu posso falar? Deixa eu me lembrar aqui. Eles eram... Só tinha homem. Era o quê? Uma religião que tinha mais homem. E as mulheres se identificavam, adoravam a Ashera, que era a mulher. Então, tudo simboliza o fêmea e o macho. E o masculino e o feminino, né? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Vocês gostaram desse estudo de hoje? O que é que vocês acham sobre esse estudo de hoje? Deixa aqui a opinião de vocês aqui nos comentários. Quero saber, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.